Seja bem-vindo ao canal Sangue, Água e Fogo, meus irmãos. Boa noite. Aqui é 11 horas da noite e 28 minutos. Estou ainda acordada porque eu já acostumei dormir só depois da meia-noite, lá por 1 hora. Mas eu queria bater um papo com vocês e contar o que aconteceu dentro da minha família. E é o mesmo que aconteceu, está querendo fazer comigo. Só que eu sou o contrário dos irmãos homo. Eu já vim com promessa e dons e não sou aquela de fechar a boca e ficar calada. Eu procuro recurso e também abro a minha boca e falo o que está acontecendo, aconteça o que acontecer. Eu, dentro da minha família, o meu irmão Lando Alvo Bartolomeu Pessoa, com 26 anos, tirou a vida dele com as próprias mãos, porque ele falava o que ele pensava, igual eu aqui. E ele entrou ajudando com muito entendimento e sabedoria. Ele ajudava os pessoal, porque os meus irmãos, tanto o Boi na Faca, tanto o Sebastião ali, que é meu irmão, esses que disse ser minha família, né? E o Valdeci, o outro que praticamente tirou a vida com as mãos também, né? Então, foi vereador e ele ajudando isso tudo na política, e eles disse que prometeu ele um serviço bom dentro da prefeitura, uns anos atrás, né? Que foi ainda a política do segundo prefeito daqui, o senhor Luiz, que tinha o apelido de Luiz Preto, né? Uma pessoa muito querida e muito boa dentro da cidade. Uma pessoa maravilhosa, um prefeito maravilhoso. E então os meus irmãos prometeu ele esse serviço dentro da prefeitura e não deu esse serviço. Ele ficou revoltado, entrou numa depressão e então o que eles fez foi internar ele como louco, né? E meu irmão estava dormindo, o que eles fez? Trouxe a polícia e algemou ele e levou para internar. Aí, a hora que a polícia entrou e estava algemando, e algemou ele dormindo, e um dos meus irmãos, não, pode algemar dormindo mesmo, e algemou o meu irmão. Meu irmão acordou de uma vez: meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu roubei, eu matei, eu fiz alguma coisa? Levaram meu irmão. Como meu irmão, os médicos, eles ficou internados acho que 1 mês ou 2, né? E os médicos, como não achavam nada nele, tornou liberar ele para ele vir embora e aconselhou o finado meu pai colocar um trabalho, fazer uma oficina, alguma coisa assim, para ele trabalhar. Meu pai não fez, né? Essas pessoas antigas, né? Não fez, não deu esse trabalho para o menino. E o menino continuou dentro de casa. E o povo dizendo que ele estava com problema, mentindo que meu irmão estava fazendo isso, fazendo aquilo. E aí eles falaram: tem que internar de novo, né?
Aí meu irmão falou que se fosse que ele, só Deus sabia o que ele passou lá dentro da, das coisas que passavam a ter fome, porque diz que na hora da comida que as pessoas que estão com problema mesmo, diz que cospe dentro da vazia do outro comendo, faz a maior nojeira, aí ele jogava a comida fora e tudo. Ele falou, se eles tornar, se fazer isso comigo, eu prefiro a morte do que ir para esse lugar de novo. O que meu irmão fez quando ele estava reunindo tudo aí atrás para levar ele de novo? Ele pegou e se jogou debaixo do ônibus dos estudantes e ficou só 28 dias no UTI e foi embora, tirou a vida com as próprias mãos. E o Valdeci revoltou por causa ele tinha uma deficiência, viveu muito bem, 12 anos com a esposa, depois a esposa resolveu arrumar outro e ele ficou revoltado e foi se prejudicando de pouco a pouco, se suicidou de pouquinho em pouquinho, né? Morreu também novo, né? E a mesma coisa que eles fez com esses dois irmãos, está tentando contra a minha vida, eu na minha casa trabalhando, eu fazendo tudo. E tem mais uma, essa irmã minha que mora aqui, ó, que diz ser irmã, família, e só tenta contra a minha vida, que não passa a saber nem como é que eu tô, nenhum deles, só a outra que mora em casa, que toma conta da minha mãe, que é uma pessoa muito boa. Às vezes eu estou precisando de alguma coisa, ela ajuda, mas essa aqui, uma que está em São Paulo, lá que morou uns tempos na França, só tenta contra a minha vida e ajudar pessoas, porque tudo que aconteceu, eu não sei por que esse homem fez isso, que diz ser meu tio, que essas outras pessoas que andam me perseguindo, foi ele que falou que eu falei mal dessas pessoas e as pessoas tomou raiva de mim. Isso aí, a pessoa que me contou diz que ainda vai testemunhar perante a lei. A lei. Aí, simplesmente, ele falou para essas pessoas, sem eu, ou com inveja dos dons, ou não sei a causa, né? Ele falou que eu estava... E mais uma, fez ante o dono da pensão, que eu pegava marmita, outra hora eu ia almoçar lá, ficar com raiva de mim, e eu sem saber o que estava acontecendo. Eu falei, ué, mas por que esse povo está com raiva de mim, meu Deus do céu? Fechou a cara e eu olho atravessado, tudo saiu da boca desse homem que está dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro Santiago. E aí, quando eu descobri, falei, Jesus Cristo, por que essa criatura fez isso comigo? Pelo amor de Deus. E esse povo começou a me perseguir, e depois foi atrás dessa irmã que diz que era irmã minha, e que tinha que me internar, que eu estava louca, que eu estava isso, que eu estava aquilo, e eu sem saber de nada. Eu descobri que mesmo assim eu ia na casa dela ainda, e eu falei, família, né, sempre tem que estar uma pela outra. Aí eu estudava à noite, e aí eu cheguei lá, não tinha aula, eu disse com 3 alunas, colega da classe lá que estudava junto. Falei, vamos lá na minha irmã, vamos ver se eles fez churrasquinho hoje, que eles faziam churrasquinho. Nós conversa com o Diocrécio, que é o marido dela, e depois nós paga e nós tomamos a guaraná e comemos um churrasquinho. E
E aí, cheguei lá, aí quando nós chegou, e o investigador de polícia estava lá, é padrinho da minha sobrinha, Natália, e, e aí ele foi lá caladinho e perguntou pro meu cunhado, ué, não disse que ia internar ela? Aí simplesmente eu escutei da boca dela, escutei da boca do meu cunhado, não, falou baixinho achando que eu não ia escutar. Não, disse que ela está trabalhando na casa dela, cuidando das coisas dela, não pode internar quem está trabalhando na sua casa. Aí uma das minhas colegas falou, é você? Olha lá, mas internar você por quê? Você estava sabendo disso? Falei, eu não estava sabendo disso, não. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E desse dia em diante eu comecei a jogar o outro canal, que era o canal Bastiana JDD, tava todos os vídeos, eu não sei quem anda quem me seguia, e era assinante do canal, pode ter esse canal no telefone deles. Eu vou procurar uma pessoa que eu sei que é assinante do meu canal para ver se tem esse vídeo. Eu vou pedir para jogar no meu canal, no meu celular de novo, porque meu celular estragou e eu tive que... Foi para o concerto, ficou 10 dias lá, que tem o Bem Não Me Paga, que eu estava mundial pelo o mundo inteiro, nacional por todo o país. E o mais que essa pessoa que disse ser minha irmã, eu sempre morei junto, eu morei fora há muitos anos, quase 30 anos, saí da casa da minha mãe para ir para fora. Aí quando eu voltei, vim para dentro da casa da minha mãe, e a minha irmã, que é enfermeira padrão, que trabalha em Sinop, mora lá, e tem casa própria lá, e casou e mora lá, tinha 16 anos. E aí... Era 16 anos, acho que não, ela estava com 15 anos. Aí eu fiquei sabendo de umas pessoas que era amiga dela, essas menininhas que gostam de estar só namorando e as mães não estão aí e fazendo coisas erradas. Aí uma pessoa veio e mim nem era minha amiga, era amiga de mãe e comadre. Essa pessoa nem é viva mais. Ô Sebastiana, eu fico com medo de falar com comadre Versina e ela passar mal. Era comadre da minha mãe, era vizinha, morava de lado. Eu fico com medo de falar com comadre Versina e ela passar mal. Aí eu falei, o que é? Aí ela pegou e contou a situação. Eu fui dar conselho para a minha irmã achou ruim e depois desceu, foi lá para casa dessa que disse ser irmã minha. Mas eu já estava sabendo que ela não gostava de mim, que ela falou para a tia do meu cunhado, né, que é a Dercina, e a Dercina pegou e falou, misericórdia, eu tenho que avisar a Bastiana. E aí ela falou para a Dercina que ela não gosta de mim. Eu falei, eu não sou doce para ninguém gostar de mim, que ela não gosta de mim, que eu ia lá na casa dela porque eu não tinha vergonha na cara. Falei, Jesus Cristo, e a Dercina me contou que ela falou isso. Falou, você toma cuidado com a sua irmã, que ela disse que não gosta de você, não. E aí a minha irmã Sandra chegou lá e falou para ela que eu tinha chamado a atenção dela, que eu achei ruim. Eu não achei ruim. Eu falei para ela, contei para ela, e o que ela podia atrapalhar a vida dela, né?
E aí, quando ela acabou o ensino médico, ela não queria estudar mais, eu dei conselho para ela, falei, ó, você caça um curso para fazer, não faz igual eu, não. Caça um curso para você fazer, técnica em enfermagem. Ah, eu não gosto de ver sangue. Eu não vou fazer isso, não. Não gosto de ver sangue. Falei, não, você faz, que aqui em Mato Grosso o povo faz mais esses cursos, porque você precisa para você trabalhar. Você está nova e tudo, você para trabalhar. Eu peguei, conversei com as coleguinhas dela que estudava junto com ela, que ia tudo fazer esse curso técnico em enfermagem. Aí as meninas animou ela foi, fez a técnica em enfermagem, gostou depois. Meu pai pagou toda a faculdade para ela e ela fez. O pai falou, vai que eu pago. Pagou, fez, depois ela foi trabalhar lá. Ela fez os concursos aqui, ganhou em primeiro lugar para trabalhar na prefeitura, nessa época era Ciderval, e o prefeito Ciderval contratou um monte de pessoa que não era concursada e não chamou ela. Aí ela pegou e foi para o Nortão trabalhar lá, e depois ela fez outra faculdade para padrão e ela estudou e continuou gostando. Depois que ela terminou a outra faculdade, ela falou que ia terminar, fazer paramédica, né? Mas é uma boa enfermeira, todo mundo gosta dela e gava ela em todos os lugares que ela chega. Ela é enfermeira padrão, casou e tá lá. Não teve muita sorte com os filhos dela, todos que ela, acho que não sei se era 2 ou 3 que ela ganhou, ela perdeu as crianças e o médico falou que tem que fazer tratamento para ela ter, se ela quiser ficar grávida de novo, e aí fazer o tratamento, e depois que ela engravidar, aí que tem que fazer uma cirurgia para costurar o útero dela, mas só depois dela grávida que tem que fazer isso. E eu dei conselho para ela. Aí, por causa dessa excursão que a minha irmã não aceitou o conselho, e chegou lá e contou ela, e eu estava dormindo de manhã. Aí mãe levantava 3 horas, 4 horas da manhã, que meu pai levantava 4 horas da manhã para matar vaca, que pai tinha o sítio, mas tinha açougue e comprava vaca, e 4 horas da manhã ele saía no carro para ir matar vaca, né? Aí deu 6h30 e aí ela chegou em casa e bateu na porta do quarto. Eu pensei que era mãe, né? Falei, peraí, só um minutinho que eu tô deitada ainda, vou levantar. Aí quando eu abri a porta, era ela. E ela com aquele zoião estralou em mim e falou assim, olha aqui, você tá pensando que eu sou mãe? Você abre do teu olho, e se você chamar a atenção de Sandra mais uma vez, eu vou fazer de tudo para te internar como louca. Pior de que Landim. Landim é o que tirou a vida com a própria mão. Eu vou fazer de tudo para te internar pior de que Landim. Que o meu irmão chamava Landualva, aí chamava ele de Landim. Chama a atenção dela de novo outra vez para você ver que eu vou fazer de tudo. Enquanto eu não ver você internada no manicômio, eu não paro. Vou fazer de tudo para te internar como louca. Falei, aí mãe veio chorando, né? E falou, Ana, não fala assim não, porque coitado do meu filho, só Deus sabe que meu filho passou e tirou a vida com as próprias mãos. Não fala isso mais não, porque eu não quero ver nenhum filho meu sair do jeito que foi levado ele aqui, algemado, sem ele ter nada, algemado
como se fosse bandido. Não fala um trem desse, não. E eu fiquei calada olhando na cara dela. Fiquei calada olhando na cara dela. Mas esse tá obrigando eu falar isso. O meu irmão Sivaldo, desses dias, falou para mim, encontrou eu e falou, ó, para de falar no nome de Aninha, tá? Para de falar no nome de Aninha, senão você vai ver o que vai acontecer. Eu falei para ele, falei, eu vou ver o que vai acontecer. O que eu vou ver que vai acontecer? O que eu vou ver que vai acontecer? Eu vou deixar as pessoas fazer, eu na minha casa trabalhando, cuidando do meu serviço, saindo, correndo atrás do que eu preciso, fechar minha boca e deixar acontecer o que aconteceu com o finado Landim? Não, não vou deixar não, porque jamais eu tiro a minha vida com as minhas próprias mãos e eu sei dos meus direitos e todo mundo sabe que eu não tenho nada, sou saudável, só tomo remédio de uma deficiência, não tomo remédio de cabeça igual esse, porque ela mesma toma remédio de cabeça. Então tem que internar, eles e não a mim. É eles e essas pessoas que estão atrás deles, que eu sei que alguns é doente também. Porque Deus que me livre, misericórdia, aceitar um trem desse e as autoridades assinar papel, aceitar uma coisa dessa por pessoas mal e não vir atrás de mim conversar comigo e saber o que está acontecendo. Porque a autoridade, pelo amor de Deus, autoridade, médico nenhum tem direito de assinar papel para quem está trabalhando na sua casa, cuidando do seu serviço, correndo atrás do que você precisa. Não, não, está errado. Dinheiro nenhum pode fazer um médico ou um advogado ou um juiz ou um promotor assinar papel para os outros, tirar, porque praticamente é para tirar a minha vida. Pode pagar outro lá na frente para dar uma comida envenenada, alguma coisa, para acabar com a minha vida, simplesmente tirar da minha casa para acabar com a minha vida. Aí falar, deu um derrame, deu uma parada cardíaca e morreu. Pronto. Deus que me livre, porque essas pessoas têm que ver que eles têm filho, que eles têm família. O mesmo que está fazendo comigo pode acontecer com a família deles. E uma que as pessoas, as autoridades que sabem o que está acontecendo, não precisa eu denunciar. Eles mesmos têm que tomar providência, porque é crime se deixar fazer isso com qualquer pessoa e está sabendo, isso é crime, porque se alguém denunciar e provar perante as leis, eles perdem teu diploma deles. Eles perdem teu diploma, porque isso é crime. Fazer isso porque eles jurou ajudar, salvar a vida e não matar. Eles jurou salvar a vida e não matar. A minha sorte que, graças a Deus, sempre tem alguém que vem e fala, não, nós precisamos dar um alerta e ver o que vai acontecer, porque a moça trabalha na casa dela, sai correndo atrás das coisas e está pagando pessoas para me vigiar, pagando pessoas para ficar em roda da minha casa, para telefonar na hora que eu saio, mentir que eu estou em algum lugar fazendo besteira. Não, precisa ter lei para isso. Precisa ter lei para dar um basta nisso. Para dar um basta, porque hoje é eu, amanhã é outra pessoa, e isso não para mais. Isso não para. Não para, não. Uma criatura dessa tem que estar presa. Ou então lá onde eles querem jogar a gente.
Pelo amor de Deus, ir num juiz, ir num promotor e assinar papel para tirar uma pessoa de dentro da tua casa, trabalhando, cuidando do seu serviço, correndo atrás das coisas. Não, ninguém chega aqui na minha porta oferecendo nada, não. Oferecendo contra a minha vida e às vezes até mesmo para tomar minha casa. Tomar minha casa, eu em vida e correndo atrás para tomar minha casa. Não existe lei para isso, não. De jeito nenhum. Eu estou dentro da minha casa trabalhando e sossegada. Hoje eu saí para ir no laboratório levar um material para fazer um exame e que eu chamei um pedreiro aqui para fazer um orçamento. Sabe quanto que ficou o orçamento do que eu preciso aqui? Porque quando chove só vira barro. Numa construtora ficou em 8.000 e na outra construtora que eu fiz os orçamentos, na outra construtora ficou em 9.000 para que eu podia pedir os vereadores se podia me ajudar pelo menos nos canos, porque depois ficou mais de 8.000, porque de primeira as construtoras vendiam madeiramente, né? E agora não vende, então os caibos da área e os madeiramente ficou em 8.000, fora o madeiramente numa construtora e 9.000 na outra construtora, fora madeiramento, que eu tenho que ir na madeireira comprar, e ainda tem o trabalho do pedreiro, mas eu estou orando a Deus para que eu venda essa casa e compro outra mais arrumada, lá sai desta rua aqui, uma casa mais arrumada em outro lugar, mais para dentro, lá mais para perto da avenida, ou até mesmo ir embora daqui, porque a minha família, que eu estou vendo que eu tenho, é só os cachorros. A minha família de 4 patinhas. Tanto faz eu estar aqui em outra cidade, bem longe dessas criaturas que dizem que é parente, uns que estão dentro da igreja e outros que estão fora da igreja, que só tenta contra a vida dos outros e vai a favor de gente mal. Não. Deus me livre, sangue de Jesus. Isso aí é cansativo. Só Deus na causa. Mas eu oro a Deus e peço a misericórdia de Deus. Que se não for Deus por nós, nós vivemos pela fé. Todos nós vivemos pela fé. A outra de lá, com certeza, ela está com o celular lá na mão, vendo o que eu estou falando, para poder bicotar no YouTube, porque eu pensei que ela tem raiva de mim também, porque eu chamei a atenção dela em São Paulo, que ela foi embora daqui na época e ficou uns tempos dentro da minha casa, arrumei serviço, ela foi trabalhar numa creche, todo mundo gostava dela, e aí ela foi trabalhar numa casa lá que eu não queria que ela ia trabalhar. Aí eu cheguei do serviço, ela estava arrumando a trouxa dela, dizendo que ia lá, e eu falei muita coisa para ela e foi tudo certo. Logo ela saiu dessa casa e como eu vivo só em oração, e depois chegou aqui em Mato Grosso o Ederson Viara, tinha uns amigos franceses aí, e eles perguntou se ela queria trabalhar com eles, aceitou, mas eu já sabia que ela ia. E antes de falar, eu já sabia que ela vinha para cá. Vocês acreditam em espiritualidade? Se vocês não acreditam, eu vou falar para vocês. E aí, pode acreditar que tem a espiritualidade, né? Tem a espiritualidade que Deus
que é por Deus, e tem a espiritualidade, que é para o mal. E nessa época eu não era crente, mas eu era espírita do Allan Kardec. E lá em São Paulo eu frequentava esse Allan Kardec em Delta. Toda quinta-feira eu ia e eu pedia oração e tudo. E também nós temos amigo espiritual, tá? Nós temos amigo espiritual e nós temos também amigo inimigo espiritual. Porque para vocês lutar com amigo e inimigo espiritual não é brincadeira não, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso e ver o que faz e o que fala, porque o amigo, o inimigo espiritual pode levar uma pessoa à morte. É muito coisa ruim que faz. E eu tenho um amigo espiritual, não é brasileiro, é estrangeiro. E esse amigo meu espiritual já tinha me avisado que ela ia ficar pouco tempo aqui em Mato Grosso, e esses irmãos franceses iam convidar ela para trabalhar, e esse amigo espiritual meu ia tomar conta dela e levar ela para fora do Brasil, e quando ela voltasse de lá, ela ia voltar outra pessoa. Com o intermédio do Ederson Viário, que convidou ela para trabalhar na fazenda, na casa dele, ia encontrar com esses franceses, os franceses iam levar ela. Tudo com esse amigo meu espiritual que estava fazendo tudo isso para as pessoas contratar. Foi na mente do meu amigo, que eu conheci desde pequeno, morei quase 30 anos em São Paulo com a mãe dele, eles eram menino, eu considero como se fosse minha família. E chamou ela para trabalhar na fazenda, mas tudo era esse amigo espiritual que estava na mente deles para poder contratar ela. Aí ela foi para a França e esse amigo espiritual fazendo tudo isso. Ajudou. E aí os franceses gostou muito dela, ela ficou 8 anos na França. Como ele falou que ela ia voltar outra pessoa, ele ia levar ela para lá, ela ia estudar. Estudou, depois ficou lá 8 anos, mas quando ela parou de estudar, a lei descobriu e deu de cima que ela tinha que vir embora, que lá na França, não sei agora, mas um tempo atrás só fica alguém lá trabalhando se for estudando e trabalhando. Estudou, formou, manda, é liberado para a tua casa, para o teu país. Aí ela entrou na justiça, que ela tinha direito, já 8 anos lá, mas não ganhou. Aí ela veio embora para São Paulo, pôs uma agência de viagem, porque ela é uma boa intérprete, e foi e levava a gente. Não sei se ela continua com a agência de viagem, mas para lá leva a gente. Mas ela tem contato com essa criatura aí que diz ser nosso tio, que fez tudo isso comigo. E acho que falou, quando eu estava no bem não me paga, o que ela fez? Eu caí na besteira de falar para ela e acompanhar, como estava indo todo mundo, saber sobre eu com 70 anos, falando inglês, e
para todo o país, aos 4 cantos do mundo. O que ela fez? Ela ligou para esse tio meu, e o que esse tio meu falou? Que não, que eu tinha baiano. Ah, pelo amor de Deus, foi uma confusão danada. Os nossos irmãos estrangeiros da lei policial, que sempre estava com os vídeos que eu falava com eles, ficou bravo, falou que, porque disse que eu tinha baiano. Eu falei, só se for esse que tem baiano. Eu não, graças a Deus não. Aí ela voltou de lá. E tem essa agência em São Paulo, não sei se ela ainda é com a agência, mas pelo que eu estou vendo, ela está voltando a estaca zero, porque tem certeza que tem a mão dela por detrás, e essa criatura que mora aqui no Lambari do Oeste, que diz que não gosta de mim, e está ajudando essas criaturas tentar contra a minha vida dentro da minha casa trabalhando. Mas ninguém me oferece nada, não. Você está achando que eles ligam para mim para saber como é que eu estou? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu for atrás de alguma coisa, a palavra é não. Meu irmão tem o mercado de gás e água e tudo. Não, vende se quiser, né? E eu fui atrás dele, aí falei, me vendo uma bolachinha, depois que eu receber eu te pago. Ah, não, isso é só para os clientes que compram aqui, eu não vendo fiado, só no cartão, não sei o quê. Eu falei, ué, eu não sou sua cliente, não, eu compro gás aqui, deixa até o gás pago já, até o outro compro e deixo pago, e eu não sou sua cliente. Aí ele ficou sem graça um dia e vendeu as bolachinhas. Aí de outra vez eu estava vindo do posto de saúde, que sempre não é, eu vou no posto de saúde, medir pressão e tudo, né? O médico aqui, eu tenho um acompanhamento com o gasto, e aqui com o médico clínico daqui, para fazer exame de sangue. Ele assina as receitas, que os papel vêm de fora e não é o papel do posto, né? É uma receita especial e não é do posto. Ele é cadastrado na vigilância em caso para fazer essas receitas minhas. E até o carimbo dele é mudado. Aí o remédio acaba, que é da deficiência do intestino, eu vou lá, ele faz outra receita e eu pego o remédio. Um médico maravilhoso, muito bom, graças a Deus. É genro do Isidro, pai do prefeito. São pessoas boas e maravilhosas. E aí, meus irmãos, a pessoa dentro da sua casa trabalhando, cuidando do seu serviço, e os outros tentando tirar você da tua casa para, não sei se é manicômio ou asilo, só para acabar com a sua vida por inveja, por maldade. A lei que aceita um trem desse. Então, o que nós precisamos de lei? Nós precisamos de lei para cuidar da nossa vida, para nos proteger. Agora, e tirar o ser dentro da sua casa por causa que alguém está indo lá, ou não vim nem conversar com você, ver o que está acontecendo e tudo, fazer um trem desse aí, então não precisa mais de lei no mundo, porque hoje é eu, amanhã é outro, e a mesma coisa que está fazendo comigo, eles podem fazer com deles também, com meus irmãos, com eles mesmos, ou com os filhos deles, a mesma coisa, aceitar. Deus que me livre, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Deus, é tanta coisa errada que só Deus na causa. Saber que
Por um momento você pode fechar os olhos, por um momento nós temos que viver bem sobre esta terra. Nós estamos vivendo em apocalipse, e isso é coisas que não pode, Deus me livre, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Tudo isso vai ficar em cima da terra. Se é de ajudar, tenta destruir a vida de uma pessoa por maldade, por inveja, por tudo, né? Porque dinheiro eu não tenho. A única coisa que eu tenho é o dom que Deus me deu, entendimento, um pouco de sabedoria para falar, para expressar, para orientar. Tentar fazer um trem desse comigo dentro da minha casa, trabalhando, sangue de Jesus. Eu tirar minha vida, e como meus outros irmãos, meus 2 irmãos tirou, eu não tiro não. Mas de dentro da minha casa ninguém me tira. Eu trabalhando porque eu sei o que é a lei e sei dos meus direitos. Só se eles me matar para tirar eu de dentro da minha casa, eu trabalhando, cuidando do meu serviço. Não, eu não aceito um trem desse, não. Ainda pode chegar com um caminhão de polícia aí na porta, não? Então fala para eles atirar. Já que eles aceitam coisas erradas dos outros para pegar os outros, fala para eles dar um tiro e pronto. E acaba. Porque dentro da minha casa, eu trabalhando, cuidando do meu serviço, entendendo o que é a lei e aceitar um trem desse? Não, de jeito nenhum. Quem está precisando de ser internado é eles. É eles, meus irmãos, não aceito não. Eu vim com a promessa, e essa promessa é desde quando eu estava dentro do ventre da minha mãe. Eu vim para orientar as pessoas o que é certo e o que é errado. Não para sair daqui algemada como maluco, não. Maluco é esse que é maluco. Porque eu, graças a Deus, não. De jeito nenhum. Agora, não me oferece nada. O que está me oferecendo é uma cobra? É uma serpente? Não, de jeito nenhum. Não. Eu estou pedindo um pão, não é uma cobra, não é uma serpente, não. De jeito nenhum. Uma maçã, não. De jeito nenhum. Deus me livre, misericórdia, sangue de Jesus que tem poder, meus irmãos. Deus que me protege de dia e de noite. Porque Deus me livre, a família que é para me defender, chegar alguém atrás deles, falar um trem deles, a primeira coisa, quando ela ficou sabendo, chegou ante ela e falou isso, a primeira coisa, se ela fosse uma irmã boa, a direito, honestidade, direito, a favor da vida e não da morte, ela devia ter vindo até a mim, ligado, falado, vem aqui que eu preciso conversar com você. E, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. É verdade um trem desse? Não. Estava ajudando até hoje os outros contra a minha vida? Não, de jeito nenhum. Ninguém deve aceitar um trem desse. Fiquei sabendo porque por boca dos outros, sangue de Jesus que tem poder. Para uns dias, depois volta de novo. Ela quer finalizar o que ela falou na porta do meu quarto, que internava eu mais pior do que fosse o meu irmão Lando Alves. Ela falou isso, falei, misericórdia. Agora a coisa mais triste é você saber que tem alguém carregando uma Bíblia debaixo do braço e
e falando e acusando os outros, fazendo as pessoas ficar com raiva da gente. Porque essa criatura não foi só comigo que ele está fazendo isso, não. Foi embora um pastor daqui de Lambari chora, porque ele queria ser o dono das igrejas. O que ele fez? O pastor não podia conversar com ninguém. O pastor estava conversando com a vizinha que tinha um bar perto da igreja dele. O que ele fez? Ligou para o bispo, falou para o bispo que o rapaz estava conversando com a mulher errada, bebendo cerveja e fumando, sendo que ele nunca fez isso. E várias mulheres, até a dona da igreja, era da igreja deles, pegou e saiu da igreja por causa disso, foi para a igreja Assembleia. Foi para a igreja Assembleia. O homem foi embora e desiludiu de igreja. O pai dele também era pastor, e mesmo o pai dele dando conselho, ele não quis mais saber de igreja, trabalha numa padaria em Tangará. Deus me livre, sangue de Jesus tem poder aceitar um trem desse. Sangue de Jesus. Ainda falava e dava risada, que juntou as filhas dele, não sei o que lá, e arrumou um bocado de gente para testemunhar a favor dele, e aí e foi embora. Eu fiquei escutando, né, porque eu gostava de conversar com ele sobre a palavra de Deus, mas devagar a gente foi descobrindo. E depois a mesma coisa ele queria fazer comigo. O pastor foi embora. E comigo, colocar no manicômio. Tudo por causa dessa criatura. Ele é o pivô de tudo do que está acontecendo. É o pivô de tudo que está acontecendo. É Deus na causa, meus irmãos. Deus na causa. Fala, você não tem medo de ficar aí sozinha nessa casa de noite? Eu falo, não, eu não fico sozinha. Eu tenho Deus em primeiro lugar, que toma conta de mim, e tenho minha família de 4 patinhas aqui. Quem tem Deus não pode ter medo de nada. De nada. Mas eu não quero saber mais. A única coisa, minha mãe mora em casa, está com 83 anos. Esse mês de agosto, diz ela que vem aqui para ir no túmulo do finado meu pai, ali com meus irmãos. Mas eu estou orando a Deus para saber o que eu posso fazer, mesmo sair dessa cidade, mas sair para bem longe de família, fazer como Jesus Cristo fez com o apóstolo dele lá, sai de perto de parentela, é para sair de parentela, de perto de parentela, para que você possa levar o anúncio a toda a nação, toda a nação. Deus que me livre, misericórdia, sangue de Jesus. Você acha gente para te ajudar e gente que tenta até mesmo tirar os seus dons, mas o que Deus dá não é tirado, é aumentado. Né? As pessoas esqueceram que nós temos Deus com nós. Esqueceu que Deus é o que governa tudo isso aqui. Porque num minuto, se Deus parar tudo, todo mundo, fecha os olhos, né? É só Deus tirar o oxigênio do ar. Pronto, todo mundo exala num minuto, num fechar de olho. Num fechar de olho. Pois é, eu tenho amigos vivos, mas também eu tenho amigos espiritual.
E o meu amigo espiritual não é brasileiro, não, ele é estrangeiro. Agora, se baixar a cabeça por causa de gente mal, não, pode não, de jeito nenhum. Mas eu confio no meu Deus, na misericórdia de Deus, que Ele é por cada um de nós. Eu oro, eu peço a misericórdia de Deus por mim, por todos aqueles que me ajudam na prática do bem, para que não seja atingido e nem seja doente por coisas mal. Tá meu pudo ali, deitadinho. Semana que vem agora eu vou ver se o veterinário tá na veterinária dele aqui para cortar as unhas dele, porque ele não deixa eu cortar. As unhas dele tá bem grande, tá virada, né? Deus é misericórdia por cada um de nós. Oferecer alguma coisa? Oferece, não. Fica de olho para ver se eu fecho o olho para eles colocar a mão na minha casa. Deus me livre, meus irmãos. Só Deus por todos nós, não só por mim, mas por vocês também, suas famílias. Fica com Deus, Deus abençoa cada um de vocês, aonde vocês estiver nesta hora, dormindo ou acordado, nos seus trabalhos, um final de semana maravilhoso e que nós podemos, o ano de 2026, nós podemos estar orando e pedindo a misericórdia de Deus por todos vivos aqui sobre a terra e lutando pela nossa sobrevivência, que a nossa sobrevivência está na mão do maior, Jesus Cristo, da justiça e Espírito de Deus, Pará e justiça, que olha por cada um de nós. Quando eu fui liberta por completa dentro da igreja, eu recebi o batismo de fogo. Fogo é o Espírito Santo de Deus, Pará e justiça. Eu recebi esse batismo dentro da igreja com vários pastores em riba do altar, que era um congresso. Eu recebi o batismo de fogo dentro da igreja. E quando eu recebi esse batismo, Jesus Cristo me usou em 9 línguas. Mas é ruim falar me usou, né? Em 9 línguas. E depois os pastores, o que foi revelado, os pastores de fora falou para mim: irmã, muito cuidado, muito atento, porque quem recebe esse batismo é somente pessoas que têm um laço com Deus, e Deus vai cobrar de você. Quando chegar a hora, Deus vai cobrar de você. Não sei quando. Muito cuidado, que a senhora vai ser perseguida por causa desse dom, essa promessa de Deus na tua vida. É muita coisa. Jesus Cristo, Espírito de Deus.
Sangue de Jesus que tem poder, misericórdia, meu Pai. Só Deus na causa. Mas eu não tenho cisma, não. Que o maior é o que está sobre mim. Não é os que estão atentando contra a minha vida, não. Meus irmãos, fica com Deus. Deus abençoa cada um de vocês e suas famílias aos 4 cantos do mundo. E eu oro todos os dias e apresente a minha vida e a vida de vocês a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo esteja ajudando cada um de nós em todos os sentidos, se nós merecer a graça. Porque se nós fazer coisas erradas, nós não recebemos graça nenhuma. Nós precisamos estar fazendo bem, não olhando a quem, e desejando o que é de bom para os outros, como nós deseja para nós, temos que desejar para todos. E pedir a misericórdia por mim e por todos. Que Deus esteja com as mãos sobre nós e por todos aqueles que nos ajudam e falam ao nosso favor, para os 4 cantos do mundo, por todas as autoridades, por todos os nossos governantes, porque o país está na mão de um grupo de governantes. Meus irmãos, e assim até o próximo vídeo. Mas é isso que está. Não entenda que eu estou falando mal da família. Eu estou falando o que acontece e o jeito que eles faz. E levanta um contra o outro. Isso é triste. Misericórdia. Misericórdia. Só Deus na causa dessas pessoas que diz que crê em Deus, mas está sempre fazendo o errado. Sempre fazendo o errado. Agora, sobre o negócio da bolacha lá, que o meu irmão não quis me vender fiado, problema dele. É dele, né? Se quer vender, vende. Se não quer, também. Porque no caso do que os outros enxergam, ele não devia nem vender. Pegasse um pacote de bolacha e me dasse. Eu sou irmã dele. Falar, não vou te vender, não. Leva as bolachas que você quer. Pegasse o pacote de bolacha e me dasse. Mas eu, não, que Deus, ainda falei para ele, Deus te abençoe, e saí. Porque é isso que o bom cristão fala, Deus te abençoe. Aí ele respondeu, Deus abençoe você também. Amém. Deus abençoa cada um de nós, se nós merecer. Não ligo, não. Só eu confio na promessa de Deus que eu vou ainda ter tudo que eu preciso, que na hora certa Deus vai pôr tudo que eu preciso nas minhas mãos. Simplesmente eu vou ser o que Deus prometeu. E essa hora vai chegar. Eu confio. Que Deus vai conceber a graça para mim. Não sei que dia, não sei que hora, mas que eu sei que vai, o que Deus prometeu vai dar, isso sim, na hora certa. Beijo para todos.